Você acha que você quer começar de... Boa noite a todos e a todas. Boa noite, nosso deputado Ulisses. Seja bem-vindo aí, deputado. Obrigado pela presença, pelo apoio permanente que tem nos dado. Queria dizer a todos, né, que é uma alegria estar aqui mais uma vez, nessa segunda live, né? Semana passada nós fizemos a primeira experiência de estar conversando direto, né, com a população e ficamos muito surpresos com a recepção, né? Ficamos felizes, foram mais de 3.000 visualizações, né, de compartilhamento, de curtida, de retorno, né, de conversa. Eu acho que isso foi muito importante, essa nossa conversa. E, né, hoje temos essa grata satisfação, esse prazer de acolher com a gente aqui o deputado Ulisses. O Ulisses a gente já conhece há muitos anos, Ulisses, desde a época da Pastoral da Juventude. Que é muito, assim, que entrega a idade, né? Antes né, da gente estar aí na política partidária, nós já atuamos junto da Pastoral da Juventude há uns 30 anos atrás, né? Muita gente já nascida ainda já estava lá. Eu tenho 5 anos que eu saí da PJ. O Luiz foi coordenador da Pastoral da Juventude aqui da Diocese em 99, né? Depois nós já atuamos junto também no Conselho Municipal da Criança e Adolescente. O Luiz também teve um trabalho não só em Itajubá, mas no estado todo, né? Depois o Luiz foi vereador em 2002 em Itajubá, na época a gente era prefeito aqui, ele foi vereador de Itajubá, depois foi candidato a prefeito de Itajubá também. E em 2010, né, nós tivemos um enfrentamento, disputamos uma eleição para deputado junto, né? Eu, Luiz, e o Luiz teve, né, esse privilégio de ter sido eleito, né, com essa árdua tarefa de nos representar aí na região. E hoje já está no seu terceiro mandato e, né, graças ao seu mandato, a sua eleição, contribuiu muito, né, contribuiu muito com a gente aqui nesse último mandato nosso, né, aí ajudando com muitos recursos, porque nós vamos estar detalhando mais sobre esses recursos que o deputado ajudou. E o deputado aí tem se destacado, né, no seu trabalho na Assembleia, hoje é líder lá da minoria, já foi secretário da Assembleia, né, então exerce uma liderança muito importante ali na Assembleia e lidera aqui todo o sul de Minas, nos ajudando, não só a Brasópolis, como a região toda. E nesse momento, né, difícil dessa crise da coronavírus, né, o deputado tem tido uma atuação muito importante também aí, com vários recursos, com vários projetos nesse sentido, um recurso aqui ajudando a nossa região, né, provavelmente Itajubá lá, o Santa Casa, o consórcio de saúde. Depois o deputado podia estar falando isso para nós, desse trabalho dele aí, não só, né, no estado todo, mas aqui na nossa região e também aqui para Brasópolis. Então, vamos aproveitar, explorar mais a sua presença aqui hoje, deputado, né, mais uma vez agradecendo todo o apoio que você sempre nos deu aqui, a nossa amizade também, e para nós é um prazer acolher você e te ouvir. Sabemos do seu grande trabalho que você tem feito, né, como deputado, e mais ainda nesse momento difícil, nesse momento, né, dessa pandemia, né, exige mais ainda das pessoas compromissadas aí com o povo, e você tem dado essa contribuição, esse trabalho. Então é um prazer para nós acolher você, e estamos aqui para te ouvir aí, para você falar para nós dos trabalhos, e principalmente dessa questão do coronavírus, o trabalho que você tem feito, principalmente na área da saúde. Muito obrigado, seja bem-vindo. João Mauro, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quero cumprimentar o povo de Brasópolis, né, na sua pessoa, todos que nos acompanham aí pelo seu canal Facebook. Uma boa noite a todas e a todos. Te parabenizar, João, porque essa iniciativa nesse momento de se abrir cada vez mais, né, se colocar no diálogo permanente que não é diferente para você. Eu, como você disse, a gente se conhece há muito tempo do trabalho pastoral, do trabalho dos movimentos, sindicato, e mesmo na política, no partido e nos mandatos que você teve a oportunidade de exercer à frente da Prefeitura de Brasópolis, você sempre teve este compromisso, e mais do que isso, falar que tem compromisso, às vezes é diferente quando se comprova. Você fala e toda a sua trajetória se mostrou dessa forma, desde das suas candidaturas, dialogando, estando presente, visitando as pessoas, ouvindo,
os mandatos que você teve à frente de Brasópolis, fazendo orçamento participativo, ouvindo as pessoas. E agora a gente vai se adaptando, ou seja, buscar através das redes sociais um diálogo com as pessoas, ela é uma oportunidade também que o momento está nos oferecendo. Triste momento, né? Pena que a gente teve que descobrir formas e canais de um diálogo assim mais intenso com a comunidade através deste momento. Queríamos que fosse de outra forma. Mas sendo dessa forma, a gente não pode deixar de aproveitar no sentido da oportunidade da tecnologia que nos oferece e dialogar mais. Então, as lives que a gente tem feito, João, eu tenho tido muito esse retorno também. Eu acho que seus eleitores, apoiadores, simpatizantes ou cidadãos de Brasópolis que querem saber da política, da sua opinião, da sua vida, do seu trabalho, através das redes sociais, a gente tem encontrado um canal oportuno neste sentido. É claro também que, da mesma forma que ela traz um diálogo positivo, ela traz a lógica das fake news, dos ataques, das pessoas se escondendo atrás da máquina para chegar através da internet e falar o que quiser. Mas isso aí é trabalho para outros. O nosso trabalho é com transparência, com diálogo, se abrir, e a oportunidade que você me dá ao convidar para a gente falar aqui, através do seu canal, vou comentar um pouco, mas também, mais do que isso, é interagir. Porque quando o trabalho nosso, que é sempre visitar a cidade, estar presente, né? Coincidente exatamente nesse mês de maio, o ano passado, mês de maio, eu estava aí na festa que nós tivemos junto, almoçando, na festa... Como é que é? Lar das Crianças. Lar das Crianças, das irmãs, das irmãs, exatamente. Do Lar das Irmãs, nós fomos almoçar uma feijoada, um frio gostoso, ou seja, a gente sempre procurou estar presente, né? Numa festa, numa atividade, numa reunião, mas é óbvio que as pessoas também não têm o costume de participar de tudo. Então, acaba que a rede social nos dá a oportunidade de falar com outras pessoas que talvez conheçam o nosso trabalho, não têm a oportunidade de conversar diretamente, outros que não sabem como é que está. Então, eu queria também dedicar um tempo de interação, ver aí as perguntas, os questionamentos que o povo de Brasópolis, que segue o seu canal, tem para com a gente, o nosso trabalho, o nosso mandato. Nesse momento, João, você comentou aí um pouco do nosso trabalho à frente da liderança de minoria na Assembleia, tem sido um desafio muito grande. Primeiro, a Assembleia se adaptar a essa realidade. A gente obviamente, tem uma pressão muito grande da sociedade, a Assembleia voltar às atividades, mas é importante aqui dizer que em nenhum momento a Assembleia parou. Ela parou no trabalho físico, no trabalho da presença física. Eu, particularmente, não, porque como nós estamos na frente do conjunto de líderes da Assembleia, permanentemente a gente tem vindo em BH, né? Minha família de Itajubá, continua aquele trabalho de final de semana ir para o sul de Minas, para Itajubá, e durante a semana, hoje estou em Belo Horizonte, devo voltar para Itajubá na sexta-feira. A gente mantém essa atividade com a família aí. Mas aqui, o que a Assembleia fez foi reduzir a estrutura no sentido da presença física, mas mantendo um trabalho e uma atividade parlamentar online muito intensa. Muitas atividades, projetos de lei, né, no sentido de enfrentar essa pandemia. A Assembleia também, nesse enfrentamento, mudando alguns critérios de ação, sobretudo na economia, nós cortando gastos na carne, né, diretamente nos recursos que são destinados a cada mandato, a cada parlamentar, em cerca de 30%, a Assembleia já reduziu esses valores para que a gente possa transformar isso. Primeiro, dar os sinais de que a Assembleia compreende esse momento que precisa dar uma resposta natural. Olha, precisa de recurso, está caindo a arrecadação e nós precisamos diminuir custos da Assembleia, e nós estamos fazendo isso, né, nos projetos de leis que nós estamos votando. A Assembleia, até pela dificuldade que o governo está passando de recursos, ela tem um limite no sentido em que, da iniciativa própria da Assembleia, o que se pode fazer ou não, mas votamos ações, por exemplo, esse único benefício que o governo do Estado destinou com relação aos alunos, o programa emergencial de repasse aos alunos, que nós estamos tendo uma dificuldade enorme do governo do Estado de repassar isso, mas foi um projeto de lei que a Assembleia votou em parceria com recursos que até o Ministério Público destinou ao governo do Estado. Então,
E aí agora nós estamos acompanhando a transferência desses recursos, que era oriundo da merenda escolar para os alunos, junto com um grande problema que nós estamos tendo aqui. Hoje, essa semana eu vim a BH, João, exatamente na segunda-feira nós passamos a tarde inteira em reunião na Secretaria de Governo, com o secretário de Governo e secretário de Planejamento, para discutir o porquê que o governo não paga o salário, por exemplo, dos professores, sendo que tem o Fundeb. O Fundeb é um recurso carimbado, um recurso de verba que a gente chama de verba vinculada, para pagamento de professores. O governo, no dia 12 de maio, já tinha o recurso do Fundeb suficiente para pagar os salários dos professores, mas não pagou. Né? Optou em usar esse recurso para o Caixa Único, para outros gastos, e foi pagar os professores dia 22 e agora dia 27 que está pagando os professores. Ou seja, ele tem um recurso disponível de conta vinculada e não está pagando. Então, nós fizemos, junto com a Comissão de Educação e os líderes da Assembleia, uma reunião com os 2 secretários de Governo e de Planejamento para discutir os critérios do uso do Fundeb. Os professores que estão nos acompanhando sabem a importância que é isso. Né? Primeiro, do recurso que é destinado para isso. Segundo, a prioridade. Costumo dizer que no orçamento público a coisa mais fácil é você mostrar onde tem prioridade. Não deve você dizer que é prioridade. Você comprova no orçamento. Né? Se você botou o dinheiro para aquela ação que você disse que é prioridade, está comprovado. Caso contrário, não adianta dizer que educação é prioridade, porque você está deixando para o último da fila. O governo está adotando um critério. Qual é? Pagar primeiro os servidores que estão na linha de frente, diga, né, segurança e saúde. Mas nós estamos falando exatamente no momento agora que estão voltando às aulas, muitos professores têm que se deslocar até as escolas e também colocam sua vida em risco, quebra um pouco o critério do isolamento social, e é mais natural e legítimo de que eles também tenham prioridade nisso. E vírgula, voltando ao que eu disse inicialmente, ainda mais no caso da educação, que tem verba carimbada específica vinculada para esse pagamento. Em seguida, a mesma comissão, tivemos uma secretária de Educação para discutir o formato, o modelo proposto pelo governo do Estado para o retorno às aulas. Até agora, apenas 23% dos alunos de toda a rede estadual conseguiram ter acesso, seja pela TV Minas, seja pela plataforma online que o governo do Estado propôs. Ou seja, infelizmente, por mais necessário e importante que seja ter algo a oferecer aos alunos, hoje eu posso afirmar, João, que é uma proposta excludente. A educação que na Constituição prevê-se que ela tem que ser universal, oferecida para todos, o Estado opta em oferecer algo sem condições. Primeiro, de segurança aos professores. Previamente, eu vou dizer, antes de garantir a segurança, previamente é construir coletivamente. Tudo que nós falamos um pouco da sua forma de trabalhar, de forma coletiva, dialogando, não foi feito dessa forma. Muitos professores, diretores, questionaram essa forma. Mas, obviamente, o compromisso e a missão que cada profissional de educação tem faz ele superar isso e se debruçar, se arrumar condições, mesmo que ele não tenha sido treinado para dar aula online, mesmo que ele não tenha sido preparado, e mais do que isso, mesmo que ele não tenha condições técnicas, os professores estão se virando, talvez não tenha computador em casa, talvez não tenha internet, e aí ele tem que adquirir esse equipamento, ele tem que adquirir um plano de internet, e não está recebendo nenhum salário, e pior do que não receber, ele não está tendo previsão, porque muita gente questiona, mas na época do governo passado também parcelou. Infelizmente é verdade, parcelou. Mas o governo, mesmo parcelando, nunca deixou de dar previsão, olha, vai pagar em 2 ou 3 parcelas, dia tal, e pagou dentro do mês. O governo esse mês quase que não paga dentro do mês, não deu previsão, ou seja, os professores levaram 20 dias para saber que dia que ia receber, e agora não tem previsão alguma se irão receber, não é nem quando, se irão receber parte do salário no mês de junho. Ou seja, uma triste realidade quando eu posso reafirmar mais uma vez, você é prova disso, foi prefeito várias vezes, sabe disso, que o dinheiro é vinculado e a gente tem que garantir isso aos professores. Então, a gente vive um momento preocupante no Estado, onde Minas Gerais, o governador tende a se vangloriar dos números baixos, né, de casos de Covid em Minas Gerais, seja de casos confirmados ou mesmo de óbitos, o que relativamente seria muito positivo. Eu falo relativamente por quê? Porque o número de subnotificação em Minas Gerais é gigantesco. Os estudos da UFMG mostram que Minas pode ter
de 6 a 8 vezes mais casos do que estão sendo mostrados pelo governo. O governo faz 15 dias, João, que tirou do seu boletim epidemiológico, que ele publica todo dia ao final do dia, um item fundamental para análise, que é os casos suspeitos. Ele parou no último dia 12, então nós estamos hoje, quase 15 dias, o governo estava em torno de 120 mil casos suspeitos. Aí parou de colocar essa informação. Ao mesmo tempo que quando você vai comparar, e esse estudo foi feito por uma comissão da Assembleia e por jornais que procuraram nos cartórios os óbitos que cresceram demais em Minas Gerais por síndrome respiratória, você tem uma comparação muito perigosa, porque os óbitos estão crescendo proporcionalmente ao mesmo período do ano passado, é algo em torno de 5 vezes mais, e você tem casos suspeitos em Minas Gerais que o Estado não tem esse dado. Aí o governo apresenta um plano de retomada das atividades, que obviamente você tem que combater a pandemia no sentido da saúde, de proteção, orientação para as pessoas se protegerem, propor isolamento social, mapear as cidades que estão com mais casos, menos casos. Nós tivemos um debate com o Instituto Federal do Sul de Minas, que fez um estudo regionalizado, mostrando da preocupação, no nosso caso, por exemplo, do sul de Minas. Nós vivemos na região que faz divisa com São Paulo, que é o epicentro da pandemia no país, e parte, né, você pega ali a parte da Terras Altas, o próprio circuito das águas, por exemplo, que tem muita relação com o Rio de Janeiro, que também está um caso grave, o governo não está separando, não está avaliando. E mesmo que ele tenha essa proposta de retomada, ele não tem dados que sustenta decisões. Por exemplo, como é que nós vamos optar hoje em votar alguma coisa ou tomar uma decisão de quem volta ou quem não volta a trabalhar? Como se você não tem dados que sustente, porque é um risco muito grande. E, ao mesmo tempo, com muita legitimidade, o comércio, os profissionais liberais, os trabalhadores querendo voltar a trabalhar porque precisam de renda, o governo não apresenta proposta para garantir que as famílias que mais precisam, seja de alimentos, seja de propostas econômicas, seja de propostas de isenções. Nós votamos um projeto na Assembleia, eu até apresentei alguns e nós votamos, o presidente optou em juntar mais de 80 projetos de deputados em um projeto, que nós conseguimos votar em 15 dias, um projeto, a gente chamou de projetão, porque ele uniu inúmeras iniciativas, e dentre elas aglutinou propostas que eu apresentei, por exemplo, de dar isenção à parcela de ICMS, parcela de endividamento, a fazer com que vários empresários possam ter incentivos nesse momento. Como essas iniciativas têm que ser iniciativa exclusiva do Executivo, você sabe disso? Foi prefeito, tem coisas que só o Executivo pode apresentar e o Legislativo, quando tem essa proposta, ele pode mudar, e tem outras que a gente pode... Essa a gente não poderia apresentar como determinação de lei, a gente pode apresentar um projeto como orientação. Então, o governo hoje, como autorização, ele está autorizado pela Assembleia a tomar essas iniciativas de incentivos, de prorrogação de parcelas, de isenção de conta de água e luz para não cortar água e luz das pessoas que estão com contas atrasadas. Ou seja, tem várias iniciativas que nós, legisladores, não podemos determinar, mas nós podemos autorizar, e fizemos isso no início. Infelizmente, o governo até agora não tomou essa iniciativa. Então, antes de encerrar, para a gente ouvir um pouco os participantes, você tem um conflito muito grande, porque, primeiro, Minas Gerais teve uma iniciativa através das prefeituras, prefeitos de várias cidades que confrontaram muito forte, mesmo na contramão do que o governo federal, infelizmente, não tomou a rédea, não orientou a sociedade a fazer isolamento, ficou todo mundo perdido. O governo do estado não fez isso, ficou a cargo de muitos prefeitos fazerem ou não. O que nós tivemos de Belo Horizonte, por exemplo, o enfrentamento que muitas capitais tiveram, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte não teve, porque o prefeito de Belo Horizonte foi rigoroso no início. Agora, para você retomar isso, fez com que Minas Gerais, só para encerrar, João, tem falado assim, o bom resultado do isolamento, ele joga contra ele mesmo. Por quê? Porque você faz um bom isolamento, ele deu um resultado, o que as pessoas, deu certo, não está tudo tranquilo, podemos voltar. Aí as pessoas começam a voltar e o vírus se espalha. E ela volta por esse sentimento, mas volta também por necessidade de trabalhar.
E aí, por isso que aí o governo tem que entrar. E aí nós temos um problema muito grande. Como o governo não entra, não dá apoio, não dá orientação, não dá condições para essas pessoas que não podem ficar em casa, aí nós começamos a entrar no pior momento, que confronta o crescimento alarmante que nós estamos tendo de óbitos e casos no Brasil inteiro, na nossa região, né, e Minas Gerais, que começou baixo e agora está crescendo. Então, é um momento preocupante, que a Assembleia está de alerta, nós estamos debatendo isso em vários sentidos, e cobrando o governo para que ajude os municípios a superar esse momento. Deputado, falando da questão, o Estado, nesse momento de crise, tem que ser o primeiro a dar a mão e ajudar, a colaborar. E, no caso, você está falando da questão da educação, o salário era prioridade. E aí, o que nós vamos percebendo é que esses governos que o povo elegeu achando que era empresário, que ia resolver o problema, na verdade, eles criam mais problema, porque eles pensam no dinheiro, eles não pensam na vida das pessoas, eles não pensam na saúde, no bem-estar da pessoa, eles pensam em dinheiro. É o que você está falando, o dinheiro do Fundef ele é específico para pagar os professores, para investir na educação. E se você não investe, você não pode investir em outra coisa. Então, você está falando, ele devia fazer um esforço e de pagar, ou pagar pelo menos aquilo que, né, o dinheiro que ele tem para dispor, para ajudar o Estado nesse momento, para ajudar a economia, para ajudar as famílias a ter a sua renda, né? Ele deveria ser a pessoa que vai ajudar, que vai incentivar, né? Acaba sendo um Estado que tá dificultando a vida, né? E você falou de prioridade. Você identificar qual que é a prioridade do governo. O governo anunciou mês passado que não teria condições de pagar, por exemplo, o abono fardamento para os profissionais de segurança pública. Não vou entrar aqui no mérito do direito legítimo que os profissionais de segurança pública têm, mas o governo anunciou que não teria dinheiro. Chegou agora, semana passada, o governo pagou 200 milhões de reais do abono fardamento que ele paga aos profissionais que conquistaram isso ao longo do tempo. Esse pagamento é feito uma vez por ano. Ele disse que esse mês não ia pagar porque não tinha dinheiro. E deixou de pagar um programa de apoio aos catadores do Estado que custa 6 milhões de reais, que atenderia milhares e milhares de catadores no Estado inteiro que passam por dificuldade. Um programa que é pouco para eles, né? Quer dizer, é pouco para o governo, e o pouco para eles significa muito para o catador que recebe esse dinheiro. Então, ele pagou o salário, é direito do trabalhador de segurança, pelo contrário, estou aqui defendendo, tem que pagar de todos, né? Mas ele anuncia que não vai pagar, ou seja, mas aí, obviamente, pagou o salário, mas o abono eu não consigo, todo mundo já estava ciente que ia receber só no outro mês, deixa de pagar para aquelas famílias que precisam de mais, 6 milhões, mas paga 200 porque arrumou um dinheiro extra. Então, você fala assim, mas o que podia fazer? Olha, podia pagar uma parte, então, do abono, deixar o abono para depois, já que ele já tinha anunciado. Porque se ele não tivesse anunciado também, é um direito legítimo que os trabalhadores tinham que receber. Agora, ele anuncia uma situação, consegue o recurso e deixa de pagar, né, as escolas famílias agrícolas que nós temos em várias cidades, por exemplo, que atende várias famílias. Está quase fechando porque não repassa recurso. Então, você vai vendo que essas prioridades, onde você tem famílias mais necessitadas, carentes, que precisam do apoio do governo, o governador deu uma entrevista na sexta-feira passada e disse o seguinte, olha, o mapeamento que o Estado tem, mais de 360 mil famílias precisavam de cesta básica. Aí ele falou assim, sabe quantas eu comprei cesta básica até hoje? Ele falou, abre aspas, nenhuma. Zero, nenhuma cesta básica o governo do Estado está fazendo. Ou seja, então agora é hora... Aí ele disse assim, é como se eu tivesse 5 bocas para comer e 3 pães, eu tenho que dividir. Eu vou escolher, dar um pão para cada um, deixar 2 sem comer, eu vou dividir. Ele está escolhendo dar para alguns e deixar outros com fome. Então, o que nós estamos questionando do governo é prioridade. Eu não estou dizendo que ele não tem que pagar salário escalonado, que ele não tem condição, que ele não tem que escolher quem paga primeiro. Agora, ele tem que criar condições para oferecer apoio e sustentação a todos. Quando ele faz uma opção de pagar o pagamento do servidor de segurança e fala que não vai pagar, vou repetir de novo, o abono, ele poderia pegar parte desse abono e pagar os catadores, por exemplo, né? Ou seja, é dividir o pão para que todos tenham condições de superar este momento que nós estamos vivendo. Então, é aquilo que você mais do que ninguém que foi prefeito sabe disso. Governar é fazer escolhas. O momento, infelizmente, talvez você não tenha escolha muito boa a fazer, só tem escolha difícil.
Mas aí, quando você faz escolha dessa forma, você sinaliza para a sociedade o que é prioridade para você. Ó, prioridade para mim é aquele que está precisando, esse aqui eu não ligo. Infelizmente, nós assistimos, lastimavelmente, essa reunião ministerial que mostrou o sentimento, a sensibilidade, a total falta de sentimento e sensibilidade que o governo federal tem para com as pessoas. Quando o ministro da Educação fala que odeia povos indígenas, população carente. Ou seja, então você começa a ver o que é prioridade e a percepção do que é governar, é fazer escolhas. Quando o governo escolhe assim, cabe a todos nós cobrar, mostrar para a sociedade, olha, o governo está fazendo escolhas equivocadas. O deputado, a questão do sul de Minas, né? Aqui a relação com São Paulo, a dificuldade que tem, nós temos a questão aqui da cafeicultura também, que vem muita gente de fora trabalhar agora na panha do café, não aqui tanto na região nossa, mas na região ali de Alfenas, de Varginha, né? Eu sei que você apresentou um projeto aí preocupado com a saúde, com a vida desses produtores aí. Eu quis comentar sobre esse projeto também aqui. Eu sei que você reuniu aí com o pessoal do Instituto Federal, o pessoal do SAMU, aqui, o pessoal de Itajubá, do Consórcio de Saúde, da Santa Casa. Qual trabalho que você tem feito em favor da saúde e nesses casos, e nesse trabalho diretamente aqui com o pessoal do sul de Minas? Olha, são dois aspectos, João. O projeto que nós apresentamos foi do café que você está falando, né? Um deles. O café, a nossa região é muito forte. Aí, próximo a Itajubá, talvez nem tanto, mas a região sul, sudoeste de Minas, é o maior produtor de café de Minas Gerais, né? Se fazer uma escala, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, Minas é o maior produtor de café do Brasil, e o sul de Minas é o maior produtor de café de Minas todo, e o maior produtor de café gourmet do mundo. Então, assim, o que significa o café para Minas Gerais? Nós temos 853 municípios no nosso estado. Mais de 600 municípios, olha só, mais de 2/3 dos municípios de Minas tem no café o principal fator econômico da sociedade. Ou seja, o café é o segundo fator da economia mineira. Primeiro a mineração, depois é o café. Ou seja, o café para nós é algo fundamental. Então, nós começamos há cerca de 40 dias a colheita de café, a panha de café em toda a região. E o que acontece na panha de café? Trabalhadores de vários lugares da região, do estado e do país vêm para a região trabalhar. Então, vem gente do nordeste do país, vem gente do norte de Minas, vem gente do Jequitinhonha de Minas, vem gente de outras cidades para trabalhar. Termina uma lavoura, vai para outra e tal. Então, preocupado em dois aspectos. Primeiro, com a transição desses trabalhadores, procurando dar garantia, segurança a eles e à comunidade que os receberão, né? Ou já receberam ou receberão, e, da mesma forma, preocupado com a economia, ou seja, nós não podemos deixar parar a panha de café, porque se não panhar agora vai perder, tem prazo. Então, preocupado com dois aspectos, nós apresentei um projeto de lei, ouvindo prefeitos, ouvindo produtores, ouvindo a Emater, estudando 15 dias, ouvindo as propostas que o Ministério da Agricultura está apresentando. Apresentamos um projeto de lei que propõe alguns critérios no período de pandemia, que são a criação de um comitê gestor com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Agricultura do município, e obriga, né, uma obrigação, me permita aqui dizer, simples ao produtor, talvez um trabalho mais simples, burocraticamente, que é comunicar esse comitê gestor, caso ele opte em contratar trabalhadores de outra cidade. Porque se ele contratar só da cidade dele, tudo bem, ele vai monitorar isso. Agora, se ele optar em contratar trabalhadores, como muitos fazem, de outra cidade, ele tem que comunicar, fazer um cadastro dessas pessoas que estão chegando e comunicar à Secretaria de Saúde ou de Agricultura, desse comitê formado, que esta, então, será responsável. Então, o trabalho do produtor é só comunicar. E essa secretaria vai monitorar. De onde ele veio? Vamos pegar os dados dessa pessoa e vamos acompanhar. Tem algum sintoma? Não tem. Pode trabalhar normal. Vírgula. Aí, no trabalhar normal, tem uns critérios que hoje o Ministério do Trabalho, obviamente, todo mundo já, obrigatoriamente, já tem que fazer, mas garantir na lavoura, na fazenda onde ele está trabalhando, as mínimas condições de higiene, né? Tem que ter espaço, tem que ter lá condições de lavar a mão, se não é álcool em gel, mas sabão. Ele tem que garantir um mínimo de distanciamento com relação às pessoas, não ter grandes aglomerações, ou seja, seguir as orientações da OMS, e caso algum produtor, algum trabalhador
seja detectado com alguns sintomas, ele possa ser isolado daquele grupo, ou seja, ele não vai trabalhar no meio de 2, 3, 5, 10, 20 trabalhadores, ele vai trabalhar numa outra lavoura. Monitora, a secretaria, então, tendo esses dados, vai acompanhar esse trabalhador, se ele vir a apresentar gravidade, a secretaria vai levar ele para tomar as medidas cabíveis. Se não, assim que ele melhorar, ele toca. Então, criamos um projeto de lei para garantir segurança ao trabalhador, ao produtor, à comunidade que o recebe, e assim que termina a lavoura, como a secretaria tem os dados, ela comunicará à Secretaria de Estado e o município de origem, para onde ele veio, que ele vai voltar, obviamente, para que a Secretaria de Estado tenha um mapa de quem está transitando no estado desses trabalhadores. Então, foi um projeto muito bem elaborado, em várias mãos, muito bem acolhido na Assembleia, e a gente espera agora, com a sanção do governador, que a gente possa acompanhar isso e garantir na economia a boa colheita de café e na saúde uma proteção à comunidade e aos trabalhadores rurais. No outro aspecto, João, na saúde, em Itajubá a gente já vinha fazendo um trabalho muito grande, né, com o consórcio do qual você já como prefeito já foi presidente, acompanha isso, desde a ajuda que a gente deu há 2 anos atrás, que é a nova sede que unificou e melhorou o trabalho, né, do consórcio intermunicipal de saúde, que aglutina 15 municípios da nossa região, que está lá na antiga sede do DR, nós conseguimos aquela sede, então facilitou, barateou o trabalho, facilitou para as prefeituras e tudo mais, e cada dia mais o consórcio está conseguindo oferecer um trabalho mais diversificado, com qualidade e com uma vantagem, né? Que é um custo mais barato para as prefeituras, ampliando a prestação de serviço. E nós ajudamos, então, com essa sede, com ônibus de transporte de saúde, com uma ambulância UTI, com ultrassom, ou seja, nós conseguimos ao longo desses últimos 2 anos equipar, ter uma parceria muito boa, que aos poucos vai ajudando cada vez mais, não é um município, são todos, que às vezes fala, o que você trouxe para a minha cidade? Nós ajudamos muitas entidades, recursos para a prefeitura aí, podemos daqui a pouco detalhar o que foi diretamente ao Brasópolis, mas tem muita coisa que a gente faz para esses trabalhos regionais que talvez o impacto na vida das pessoas é ainda maior e as pessoas não percebem. Então, no consórcio de saúde, nós fizemos muita coisa. E no caso também do Hospital Escola em Itajubá, ao longo das emendas que a gente destinou e conseguiu recursos para ampliação do atendimento lá, e de forma muito especial ainda, a Santa Casa de Itajubá. Ao longo dos últimos mandatos, a gente tem todo ano destinado recursos. Nos últimos 3 anos, João, os recursos que a gente destinou lá, primeiro de custeio, para que não fechasse as portas do atendimento de emergência e urgência no ano passado, né? Esse ano o prefeito optou em cortar esse recurso, a Santa Casa não conseguiu manter o serviço de atendimento de emergência e urgência, mas ela não parou de oferecer todo o trabalho clínico, de atendimento, né, de UTI, de maternidade que ela tem lá. E aí tem equipamentos, por exemplo, que nós destinamos em recursos, junto agora com o deputado Odair Cunha, de recursos de custeio e compra de equipamentos que está permitindo, assim como a boa gestão da Santa Casa, outras emendas que eles conseguiram, apoio da comunidade, e com a nossa ação também, ampliar mais 12 leitos de UTI. Santa Casa hoje, inclusive, João, é importante acrescentar aqui que hoje, quarta-feira, segunda-feira, ainda conversando com a Renata, que é a diretora da Santa Casa, comunicamos o credenciamento desses leitos de UTI para a Covid, o que a Santa Casa já estava atendendo, ela estava na segunda-feira com 9 internados, né, 7 em UTI, 1 em observação e outro no leito isolado, mas sem receber o cadastro do Covid. A Santa Casa estava ainda recebendo a metade do valor, né? As pessoas não sabem o custo de UTI hoje, para o hospital que tem leite de UTI credenciado pelo SUS, recebe R$800 diária. Com o Covid, dobra esse valor. Mas a Santa Casa estava sem publicação de uma portaria do governo, desde o ano passado, recebendo o valor atrasado de 423. Então, a partir dessa segunda, com a publicação que a gente conseguiu, o credenciamento dessa UTI, a Santa Casa deixa de receber 423 por lei de UTI para receber R$1.600. Isso dá um fôlego para a Santa Casa poder manter esse trabalho de atendimento que ela está fazendo. Então, a gente está mantendo uma atuação permanente, um diálogo constante para minimizar esses impactos, trabalhando na rede de atendimento hospitalar de saúde, na segurança pública. Eu tenho conversado muito com o comandante, né, Coronel André Colli, sobre o trabalho que a segurança pública está fazendo nesse sentido, porque, obviamente, para manter o isolamento, a orientação, a polícia tem um papel fundamental nesse momento. Então, são esses eixos,
obviamente, da educação que a gente estava falando. Então, parabéns, deputado. Eu sou testemunho do trabalho seu no consórcio de saúde, eu estava lá como prefeito, né? Para quem não sabe, consórcio de saúde é um consórcio dos municípios aqui da região, né? 14 municípios que fazem parte desse consórcio, então muitos atendimentos da saúde, do SUS, é feito via esse consórcio. Então, o trabalho, o apoio seu ali foi fundamental na nova sede, nos equipamentos, com os veículos, né? Eu acompanhei seu testemunho disso. Aqui em Brasópolis também, né? O Carlos Adilson tinha pedido recurso para o hospital, né? O Carlos Adilson, Zé Carlos, vereadores nossos aqui. Na época você até dispôs a ajudar, mas depois nós vamos ver devido à documentação estar irregular aqui, por isso que eu não consegui mandar dinheiro para cá. Mas o mandato, né, através de vocês, sua assessoria, aí tem ajudado a legalizar a documentação, está tudo dando andamento agora na associação aqui do hospital, dos amigos do Hospital São Caetano, então logo que regularizar também, tenho certeza que você vai estar nos ajudando, né? Como você falou, você sempre ajudou, quando a gente estava na prefeitura aqui, né, conseguiu recurso para os ônibus novos que nós conseguimos, né, para os maquinários, para os caminhões, né, tudo que a gente conseguiu, vários calçamentos, aqui praticamente nós calçamos quase todo o bairro, né, e teve uma grande participação sua, do deputado Odair, então já tem assim, colaborado muito com a gente, né, e logicamente agora você tem outros compromissos com outras cidades, mas não deixou de atender nós aqui, né, através da Vila Escola, Vicentina. entidade, vila, exatamente. E como você disse, independente de apoiar ou não o governo municipal, eu já recebi o prefeito no meu gabinete, junto com o vereador Carlos, assim, sempre manifestei a disposição de ajudar a cidade, destinando recursos para o município. Então, não é a disputa política que vai nos impedir, não é a forma da gente trabalhar, de ajudar a cidade. Então, seja através do município, independente de quem esteja, seja através de as entidades ou as escolas, e mesmo o hospital, a gente tem mantido esse diálogo e ação, que é, primeiro, compromisso nosso, e a responsabilidade a partir da confiança que o povo de Brasópolis tem destinado ao nosso trabalho. Ô, João, eu estou vendo aqui algumas manifestações da Marisa Romero, ela fala assim, ó, polícia, esses números de Minas Gerais, do Covid-19, que não batem, ela pergunta assim, como combater isso? A população merece transparência. Marisa, você tem toda a razão. Eu ainda publiquei essa semana um dado falando assim, ó, escândalo a ser investigado, exatamente nesse sentido. Esse ano, 1.088 mineiros morreram supostamente, como eu disse, pelo menos está na atestado de óbito deles, como síndrome respiratória. Um aumento, comparado ao ano passado, de 838%. Né? Aí esse é o problema. Sem teste em Minas Gerais, esses dados, né, com alto índice de subnotificação, números, os dados não são reais. É uma falsidade. Quando ela fala é falsidade, falta transparência. E falta mesmo, Marisa. É difícil a gente tomar uma decisão com os números escondidos nesse sentido. Né? E aí Minas o governador fica dando entrevista, falando, Minas é o 25º estado em número de Covid. Agora, aí se compara, o Ceará é o terceiro. Agora, o Ceará testa 10 vezes mais que Minas Gerais. Óbvio que ele testa, detecta quanto tem e, de forma transparente, publica. Minas não testa, não aparece. Aí fica em último lugar. Isso não quer dizer, e aí a gente tem que tomar um cuidado enorme, não quer dizer que nós estamos numa boa situação. Né? Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque tudo neste momento joga contra. Né? O crescimento no Brasil inteiro, eu já falei no início, o crescimento que está em São Paulo e no Rio de Janeiro, o próprio Minas Gerais cresceu, nós estamos entrando na 21ª semana epidemiológica dos casos de síndrome, de problemas respiratórios no Brasil. Historicamente, a partir da 22ª e 27ª semana, esses casos se agravam no Brasil, né, em todas elas, das outras gripes, das outros casos respiratórios, problemas pulmonares, se agravam. Então, nós começamos a entrar agora exatamente no período frio, perdão, no momento em que, historicamente, nós sempre tivemos problema com leite de UTI, nós sempre tivemos problema com atendimento, porque os casos se agravam neste momento, sem existir Covid. Então, nós estamos entrando na pior fase e ainda com Covid crescente e com um dado em Minas Gerais subnotificado, com problema de falta de transparência total. Então, a Marisa, que ela fala, tem razão, é preocupante, a gente tem cobrado do governo, mas, infelizmente, a gente não tem tido ainda, da parte do governador, essa afirmação. A Secretaria de Estado, parece que nós estamos vendo
a forma um pouco diferente, mas o pano de fundo mesmo. O que a gente vê em Brasília, o presidente da República falando uma coisa, o Ministério outra, nós estamos vendo em Minas Gerais. O governador fazendo um alarde de propaganda de um jeito, saindo bem, todo mundo batendo palma. Você vê as pesquisas, todo mundo elogia, que o governador está indo super bem nesse aspecto. Não vou entrar em outros, mas no aspecto de combate à Covid. E a Secretaria de Estado mostrando os números preocupantes, né? E obedecendo ordem, porque ele mandou tirar essas informações de casos suspeitos, por exemplo, que nos alertavam de um número crescente em Minas Gerais. Tem uma outra interação aqui, João, da Gabriela Pereira. Gabriela diz assim: a pandemia trouxe vários problemas, como, por exemplo, a implementação do EAD, do ensino à distância. Já lecionei EAD e a plataforma desenvolvida pelo governo de Minas não é adequada, mas merece um estoque de PDF. Não há um chat onde os alunos possam fazer perguntas para o professor. E o PDF não foi desenvolvido pelos professores, ou seja, tirou a autonomia dos professores sobre a disciplina. Aí ela cita tudo isso. Gabriela, você tem toda a razão. Como eu disse inicialmente, apenas o último levantamento, né, que foi da primeira semana, apenas 23% dos alunos tiveram condições de ter acesso. E com dados tristes, porque nós vimos e assistimos vários vídeos correndo pela internet de alunos correndo passo, subindo o morro para procurar sinal, ou da televisão, que está passando pela TV Minas, ou de internet, sem contar aqueles que não têm computador, que não têm celular, ou que não têm pacote de internet. O governo teria que oferecer, vou te dar o exemplo de São Paulo, não está o ideal, mas lá em São Paulo, 48% conseguiu acessar. O governo do estado está oferecendo pacote de internet para o professor, está oferecendo pacote de internet para os alunos, ou seja, tinha que oferecer essas condições, para que a gente possa diminuir esse percentual de alunos que estão fora, porque o que nós estamos vendo é um processo que tinha que ser universal, produzindo mais desigualdade ainda, porque já é injusto você ter um sistema privado, particular, de escolas particulares, que estão oferecendo há mais tempo, né? Você já deixa disparitário com aquele que está na rede pública. Já é injusto. E aí você chega na rede pública, que tem que oferecer para todo mundo, apenas 23%, e na hora que você vai ver os 23, como você falou do PDF, está tendo que imprimir. Ou seja, ele está tendo que gastar. Alunos que não tinham condição, que ia para a escola, que tinha alimentação, não estão tendo alimentação. Alunos que não tinham condição de comprar material, está lá. Agora ele não tem condição de comer, ele não tem espaço em casa para ter o quarto dele para estudar com atenção, divide com várias pessoas, ele não tem suporte. Tem criança, adolescente, que os pais estão trabalhando, fica sozinho em casa, ou fica com a avó, não tem o suporte para tirar uma dúvida, não tem internet. Ou seja, você vai criando um processo de desigualdade enorme. Isso não quer dizer que eu defenda, não tem que ter nada. Porque também você tem muita gente, olha, ofereça alguma coisa. E aí você tem um caso ainda mais grave. Você, Gabriela, que já deu aula e conhece, todos aqueles que estão acompanhando. A secretaria optou, em Minas Gerais, a contar isso como de eletivo, que é um outro caso preocupante, que 7 estados do país optaram em não contar. Acho que 14 e 15 estão optando e tem alguns que não afirmaram ainda. Eu acho muito preocupante contar isso como de eletivo. Como é que você vai fazer? Se apenas 23% estão assistindo aula. E os demais? E qual a qualidade desses que estão assistindo? Está conseguindo acompanhar? Ah, conseguiu, ou pelo menos assistir. Qual a qualidade da interação? Tem sugestão de conteúdo, João Mauro? Que a secretaria está sugerindo, por exemplo, filme do Netflix. Quem disse que o aluno tem pacote de Netflix para assistir? Então, assim, é uma desconexão da realidade de quem, com todo respeito, eu tive com a secretária na última segunda-feira, deve ter pensado, vou ser justo aqui, pensou com a maior das boas intenções, mas pensou fora da caixinha. Pensou num gabinete em Belo Horizonte. Não estou dizendo que não tem boa vontade, não. Todo respeito, né? Não tem maldade, mas tem falta de realidade. Mora no Rio de Janeiro, veio para cá, está conhecendo Minas Gerais, tem que entender a realidade do Estado, né? O dado do IBGE diz que 44% dos jovens do nosso Estado, não tem acesso à internet. Então, mesmo que fosse um programa top, completo, já 44 não teria. Então, já tinha que pensar, só por dados do IBGE, uma forma, olha, antes da gente pensar, nós temos que pegar essa turma aqui e oferecer internet para eles.
Então há uma desconexão da realidade, mesmo que tenha uma enorme boa vontade da secretaria de oferecer uma proposta, sair do nada que estava parado, então tem que dar alguma coisa para os alunos, mas precisa avançar muito. E está muito a cargo, a dependência dos diretores. Eu tenho reunido, fiz uma reunião a semana retrasada com 6 ex-superintendentes, diretores e professores, mais de 15 profissionais, não todos juntos, mas teve um encontro maior, algo de 8 juntos, outros várias reuniões online separadamente, para ouvir e saber. João, apenas uma escola desses diretores, tinha dado conta, assim, com todo o trabalho dos diretores, buscar o cadastro dos alunos, fazer grupo de WhatsApp, acompanhar e tudo mais, que estava conseguindo. Né? Agora, os professores estão correndo atrás, ninguém está de braço cruzado falando, não vão fazer, estão fazendo. Sem perspectiva, sem apoio, sem garantia. A secretaria está dizendo que o professor e o diretor que tem que dar garantia de segurança para os professores que precisam trabalhar. A secretaria não está oferecendo nada disso. Isso não está fazendo com que ninguém cruze os braços e deixe de trabalhar. Mas é injusto, é fora da realidade, né? Nós não podemos nos calarmos diante dessa realidade. A gente tem que, é o que nós estamos fazendo aqui, cobrando, discutindo com a secretaria alternativa e abrindo e buscando, assim. Então, essas interações é importante porque você vai atualizando dados cada vez mais para que a gente possa mostrar para a secretaria, olha, esse não é o caminho. Beleza, deputado. Eu agradeço, deputado, mais uma vez a sua colaboração com a gente. Eu acho que o tempo já vai alongando, né? O pessoal já vai cansando, mas acho que já foi uma aula aí de política que você deu para a gente na questão da saúde, da educação, do seu trabalho, né? Do trabalho aí do Estado. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa, né? E vão ter outras oportunidades, a gente estar conversando mais, né? A ideia nossa é que toda semana a gente esteja aqui conversando, trazendo algum assunto para a gente estar debatendo. Semana que vem nós vamos estar aí com o deputado Odair Cunha, né, deputado federal, que vai estar também muito parceiro nosso aqui, parceiro seu, parceiro da nossa região, vai poder também estar falando também do trabalho dele, da experiência dele. Também, deputado, a ideia nossa é a gente começar a fazer um debate também sobre o futuro, né, pós-pandemia, o que nós vamos fazer, né? Começar a discutir um plano de ação aí para o município, né? Começar a debater proposta para a gente estar pensando depois também do desenvolvimento da cidade, da geração de emprego e renda, da melhoria da saúde, da educação, da infraestrutura do município, né? Então, a ideia é aproveitar esse espaço. É lógico, como você... Vamos fazer isso. Pode fazer, chamar o Carlos Aldilson, os 2 vereadores que estão na linha de frente aí também na Câmara Municipal, fazendo um trabalho importante, né, a gente manter isso, né, tem conversado com o Eber, o presidente do nosso partido, que vem sempre interagindo, passando informações para a gente do como é que está, o que está acontecendo, ou seja, você tem um grupo de parceiros na cidade, de lideranças, né, o Silvio, o Maurício, o Expedito, o Rubão, eu vou lembrando das pessoas que ao longo do tempo a gente tem contato, vai aí, ou seja, tem experiência, né, o Cláudio, que assumiu a presidência do Rede aí na cidade, enfim, um grupo de lideranças responsáveis, comprometidas. Então, esse debate, ora uma live ou você, ora outros que você queira envolver, para a gente debater e pensar isso, pensar um futuro que a gente sabe que nós vamos viver, todo mundo está chamando, né, entre a nova normalidade, como que vai ser, né? Provavelmente nós vamos ter a eleição estendida aí, vai prorrogar para dezembro. Então, nós vamos ter tempo para discutir isso, mas a sua disposição de colocar seu nome à disposição da cidade, para continuar defendendo os interesses da cidade, você que já teve vários mandatos, saiu sempre super bem avaliado, né? Colocar o nome como pré-candidato na cidade, tendo ao entorno essas lideranças que sempre tiveram com você, respeitam, reconhecem, para mim é uma honra poder contribuir, colocar o nosso mandato a serviço da cidade, para debater, construir alternativas e ajudar a executar tudo isso. Conte comigo aí, João. Beleza. Eu vi até um vídeo seu esse dia atrás, você estava com saudade de estar com o povo, de abraçar, de conversar, de reunir, né? É bom demais, né? Nós também estamos na mesma situação, deputado. Ano passado, nós fizemos umas 20 reuniões nos bairros, a ideia esse ano era para ter feito já umas 30, 40 reuniões, estar visitando o povo, estar conversando. A gente tinha todo esse planejamento, toda essa disposição aí, né? Mas aí, infelizmente, estamos passando por esse momento, né?
E, logicamente, as pessoas sabem o carinho que a gente tem, gosta de estar junto, gosta de conversar, gosta de reunir, gosta de debater, mas Imagina agora, João, as quermesse, tudo que nós ia ter para participar agora, comer pastel, comer canjica, para participar com o povo, tomar um quentão agora, não vai ter essas coisas, né? Eu acho que se a gente fizer uma votação, podia depois gastar um tempinho da live para a gente conversar com a turma, porque todo mundo quer encontrar, fazer uma festinha, tomar uma cerveja na esquina, ir numa festa, tudo é bom, mas eu acho que o que todo mundo eu estou sentindo demais, falta de abraçar, né? Um abraço, isso faz falta demais. Bom demais, né? Então, então, quer dizer, aqui vai ser esse canal, até que se libere para a gente abraçar, para a gente conversar, para a gente reunir. Nós vamos reunindo aqui, conversando aqui, manda abraço de longe, né? Não pode assumir, né? Então, a gente pede a compreensão do povo. Logicamente, a gente gostaria de estar indo, de conversar, mas eu acho que nós também, que estamos na frente, temos que ser exemplo, temos que dar o exemplo. A primeira coisa é ficar em casa, né? Os especialistas já dizem até que sai a vacina, a melhor coisa é o isolamento. Então, quem pudesse isolar, né? A gente tem que dar esse exemplo. Dá vontade de sair, visitar, conversar, mas nós temos que estar aí dando exemplo, né? Também, quando tiver que sair, usar máscara. Então, nós temos que conviver com esse novo jeito aí, né? Vamos aprendendo. Mas sabendo que nós estamos procurando um jeito de conversar. Eu tenho mandado aí, deputado, toda semana aí uma mensagem para o pessoal do WhatsApp, estamos cadastrando o WhatsApp. Quem não tem WhatsApp nosso ainda, o deputado também tem o WhatsApp dele, colocou à disposição. Depois, quem quiser, né, está lá no Facebook do deputado, lá à disposição para o pessoal. Quem quiser acessar o deputado para conversar também, está dando ideias e cobrando, né? Nós também estamos disponibilizando, depois vou disponibilizar também no Facebook. No Facebook meu já tem o WhatsApp meu também, para a gente estar fazendo esse debate, para a gente estar conversando, né? Então né, a live passou a ser um mecanismo de estar conversando diretamente aí com a população, expressando um pouco o nosso pensamento, né? E também o WhatsApp nós temos usado muito também para estar conversando. Então, nós temos que ir achando caminho aí para amenizar um pouco esse isolamento nosso, né? Esse momento que nós estamos atravessando aí. Pode fazer propaganda então, João? Pode. Eu convido as pessoas que quiserem interagir, saber um pouco como é que está o nosso trabalho, dia a dia, mas também encaminhar informações, sugestões, crítica, demanda, ou seja, através das redes sociais a gente faz isso também. Pode através do João, através da nossa equipe, por telefone, mas rede social facilita muito. Então, o nosso canal, a nossa página no Facebook é Ulisses Gomes, e a nossa página também no Instagram, Ulisses Gomes, você digita lá, vai poder interagir com a gente, mandando informações e tal. Ou, como você disse, pelo WhatsApp. O telefone do WhatsApp, você pode mandar, vai receber informações do mandato e interagir com a gente também. É o 99745-7377. Então, se você tiver interesse, você pega esse número, anota, tem que salvar ele, porque senão você não recebe, né? Salva o número e manda uma mensagem com nome e cidade, porque a gente registra lá nome e cidade e vai manter essa interação. Então, se você tiver interesse, anota aí 99745-7377. Seja pelo WhatsApp, salvando, mandando nome, número, nome e cidade, ou seja pelas redes sociais, nós vamos ter o maior prazer em te responder e manter essa interação que a gente já tem com a cidade através do João e dessas lideranças todas, o Zé Benedito, que está junto com a gente aí também, esse grupo todo querendo manter esse diálogo permanente com a cidade. E o momento é muito propício para isso. Tá DDD 35, né? Pense mais a cidade. Beleza? Deputado, desse WhatsApp, seu DD 35. 35, da nossa região. 35, então 35 99745-7377. Tá aí a propaganda, então. E nós também, o pessoal já tem o meu aí, no Facebook meu tem o WhatsApp, né, que é 99976-9283. Então, vamos abraçando pelo WhatsApp, abraçando pelo live, né, até que a gente possa abraçar fisicamente e pessoalmente, né? Deputado, mais uma vez, muito obrigado a você, assessoria, a atenção de vocês aí, o apoio, a colaboração que sempre tem nos dado, né? E a amizade nossa de muitos anos, né? Amém. De juventude, agora vai para a terceira idade, já. Frio, deputado, muito obrigado. Fez frio essa noite, hein? Vamos jogar figurinha aí. Fez frio demais, né, rapaz? Mas olha, João, falando do frio, porque
essa hora a gente tem que pensar nas ações todas que a gente está fazendo com a comunidade, de solidariedade, de ação, que ora a gente está se unindo para combater a pandemia, para ajudar aqueles que precisam. Nesse momento agora, mais ações que precisam. Eu queria aproveitar o seu canal nesse momento para parabenizar todas as pessoas que se somam a tantas redes e iniciativas de solidariedade, que eu sei que vocês todos estão envolvidos também. Então, independente da política, independente da nossa ação, o nosso compromisso cristão também de se envolver nisso, né? Então, pedir, João, a Deus que nos abençoe, que continue norteando, iluminando o nosso caminho, para que, através dessa missão que a gente assume na política, a gente possa fazer aquilo que ela pode propiciar de bem, como o Papa sempre diz, né? O cuidar da nossa casa comum. Então, essa casa comum, que é a nossa comunidade, e a comunidade de Brasópolis, iluminada, né, pelas bênçãos que o Papa vem orientando a gente. O João também coordena o movimento Fé e Política na região, qual eu participo. A gente tem participado desse debate que o Papa vem discutindo da economia de Francisco, que é pensar uma nova economia. E quem imaginava que um ano atrás, quando o Papa propôs discutir uma nova economia no mundo, nós teríamos um mundo, essa reviravolta da pandemia, obrigando todo mundo a pensar uma nova economia solidária, diversificada, justa, solidária. Então, acaba que, infelizmente, através de um trágico momento como esse, que é a pandemia, isso tudo que começou a se pensar impõe e faz com que a gente se debruce mais ainda sobre isso, à luz da nossa fé cristã. Que Deus nos abençoe e nos ilumine para que a gente encontre caminhos dessa forma, orientados pela nossa fé, pelos princípios cristãos, sabendo que a gente tem que buscar uma sociedade cada vez mais justa, solidária, humana, né? E que a gente supere essa polarização terrível que nós estamos na sociedade hoje, né? Onde tem vezes que você não consegue nem conversar com as pessoas, né? Tamanha me perdoe dizer que a ignorância de alguns, e todos os lados, a extremidade de um lado ou de outro, não ajuda ninguém, né? E o Papa tem nos ajudado nesse sentido. Então, que todos aqueles e aquelas que tenham, independente qual fé, mas tenham, sobretudo, a fé em Deus, a fé cristã, possa nos nortear a encontrar, através do mundo da política, caminhos e alternativas para superar, sobretudo e essencialmente, aqueles que mais precisam. Conte comigo aí, João. Amém, deputado. Que Deus continue te iluminando também, te abençoando nessa missão sua. E bem lembrado, então, e nessa tarefa aí do Fé e Política na região, que é um novo desafio para nós, questão da economia de Francisco também, que nós fizemos um encontro bonito em Pouso Alegre, né, com a grande participação, e o Papa, né, essa pessoa sábia, esse profeta, né, desse tempo nosso aí, tem colaborado muito nisso. Então, que Deus nos ilumine para que a gente continue com essa missão nossa aí de transformar a sociedade, construir uma nova sociedade, né? E contamos aí com todos, agradecer mais uma vez a presença, a participação de todos, e já convidando para a semana que vem, né, eu vou definir lá com o deputado Odair o dia que ele pode estar presente, para a gente estar voltando a conversar com o deputado Odair, e quem sabe numa próxima o deputado Liz também volta a conversar com a gente. No Boa canal noite. Do João Mauro. Isso. Beleza, João? Graças a você, o povo de Brasópolis. Uma boa noite a todos e a todas aí. Obrigado, viu? Boa noite, obrigado a você. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau. Aqui.